Você achava que a polarização estava só nas urnas? Engano seu. O senador Flávio Bolsonaro acusa o STF de comandar o Brasil, enquanto se prepara para uma possível candidatura em 2026. Ele diz que a própria instabilidade que o cerca o fortalece. É o famoso quanto pior, melhor, adaptado para a política brasileira. A percepção de instabilidade política, econômica e social no Brasil é um fator que afeta a reputação do país no exterior, segundo uma pesquisa recente. Ou seja, a bagunça interna não é apenas um espetáculo para consumo doméstico, ela tem, sim, consequências tangíveis. Mas quem se importa quando o palco é mais importante que o plateia? Uma pesquisa do Datafolha aponta que o presidente Lula tem um índice de aprovação que, para alguns, pode ser motivo de comemoração, mas que, para uma análise fria, revela a fragilidade de um apoio que não se traduz em convicção, apenas em inércia. É o famoso tanto faz, que segura governos com a mesma força que os derruba. O Brasil de 2026, segundo alguns analistas, exige uma frente amplíssima para a eleição de Lula, sob o argumento de que ele seria o único capaz de unir o país. Ora, se a união nacional depende da perpetuação de um único nome, talvez a questão não seja a capacidade de unir, mas a impossibilidade de existir pluralidade. Uma visão bastante limitada de democracia. Um bilionário, e CEO do SoftBank, vê oportunidade no Brasil, afirmando que o país combina capitalismo com política social. É a visão do investidor estrangeiro, que enxerga o potencial de mercado e a mão de obra acessível, enquanto a política social muitas vezes serve apenas como um verniz para justificar a intervenção estatal e o clientelismo. Brasil e Países Baixos celebram 200 anos de relações diplomáticas com uma consulta política. Um marco histórico, sem dúvida. Resta saber se essa celebração diplomática se traduz em algo mais substancial do que apertos de mão e discursos ensaiados, ou se é apenas mais um ritual protocolar no tabuleiro internacional. Um projeto aprovado pela Câmara prevê a criação de um fundo garantidor para minerais críticos e estratégicos no Brasil, com um aporte inicial de R$ 2 bilhões, além de incentivos à industrialização. Em tese, uma medida para agregar valor e reduzir a dependência externa. A questão é se a gestão desse fundo será eficiente ou mais um cabide de empregos e desvio de verbas. Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, analisa que Flávio Bolsonaro tem um papel estratégico na preservação da influência familiar, utilizando sua pré-candidatura para manter o protagonismo do clã. É a velha política de dinastias, onde o sobrenome vale mais que o mérito. Uma estratégia que, infelizmente, tem mostrado resultados em terras brasileiras. Após um empate em pesquisa Datafolha, Flávio Bolsonaro declara que não desistirá do Brasil, apesar de farsas e mentiras. Ele se compara a um líder em potencial, capaz de enfrentar as adversidades impostas por um sistema que, em sua visão, opera com base em enganos. Uma retórica que busca capitalizar a insatisfação generalizada. Eduardo Bolsonaro defende o método Bukele para enfrentar o crime organizado, em apoio a uma pré-candidatura em São Paulo. A admiração por líderes com mão de ferro e discursos de ordem é um sintoma recorrente em momentos de apreensão social. Contudo, a aplicação de tais métodos em democracias consolidadas levanta sérias questões sobre direitos e garantias fundamentais. A 8ª edição do Ateneu ONU, uma simulação intercolegial, reúne estudantes para debater a nova ordem geopolítica mundial. É louvável o incentivo ao pensamento crítico e ao engajamento cívico dos jovens. Que eles aprendam a analisar o cenário global com rigor e sem cair nas armadilhas ideológicas que tanto poluem o debate público. A indústria de hotéis de luxo busca o consumidor latino, adaptando suas estratégias de expansão em função dos abalos na geopolítica mundial. Uma demonstração clara de como as tensões internacionais acabam por remodelar fluxos econômicos e de consumo, mesmo em segmentos de alto padrão. A Copa do Mundo de 1982, sediada na Espanha, consolidou negócios milionários em torno dos estádios, como o Santiago Bernabéu. Um lembrete de que por trás de grandes eventos esportivos sempre existiram complexas engrenagens financeiras e interesses corporativos que vão muito além do esporte em si.
O vice-primeiro-ministro russo defende que o NDB, novo Banco de Desenvolvimento, tome decisões mais ousadas em sua segunda década. Argumenta-se que o banco precisa de um protagonismo maior na criação de uma nova ordem econômica global. Uma ambição que, claro, depende de como as potências mundiais se alinharão nesse tabuleiro. A Copa de 2026 promete ser a mais política do século, com guerras, disputas comerciais, pressões sobre fronteiras e endurecimento migratório moldando o cenário. O esporte, como sempre, espelha as tensões globais, e o Mundial se torna um palco adicional para essas disputas. Alunos de uma escola técnica em Curuçã conquistaram o bronze em uma Olimpíada Nacional de Geopolítica. É inspirador ver estudantes de escolas públicas se destacando em competições acadêmicas que estimulam o raciocínio crítico e a compreensão do mundo. Representantes do agronegócio apontam a insegurança alimentar e energética como desafios centrais para o Brasil, em meio a uma crise geopolítica global. A guerra, a questão dos fertilizantes e as tarifas redesenham o jogo do agro brasileiro. Uma prova de que a estabilidade global é fundamental para a prosperidade local. Vladimir Putin viajará à China em maio, poucos dias após uma visita de Donald Trump a Pequim. Essa movimentação diplomática entre potências evidencia um realinhamento estratégico global, onde as relações bilaterais ganham um peso cada vez maior em um mundo multipolar. Moyan e Milton Aton participarão de um debate sobre China e circulação cultural no Brasil, abordando traduções e o ensino da língua chinesa. Um intercâmbio cultural que, em tempos de redefinição geopolítica, pode trazer novas perspectivas para as relações entre os dois países. A indústria de hotéis de luxo muda o foco para o mercado latino, buscando novas oportunidades de negócio em meio a um cenário global instável. Essa movimentação reflete a capacidade do mercado de se adaptar a crises e buscar nichos de crescimento. Pesquisadores da COP/UFRJ estão à frente de um projeto que pode reposicionar o Brasil no mercado de lúpulo. Uma iniciativa que, se bem-sucedida, pode trazer novas oportunidades de produção e exportação para o país, diversificando a pauta agrícola nacional. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, expressa preocupação com a percepção social sobre a inflação, mesmo com a renda subindo no Brasil. A discrepância entre o aumento nominal da renda e o custo de vida, que não acompanha esse avanço, é um sinal de alerta para a sustentabilidade do poder de compra da população. Entidades do setor industrial afirmam que a indústria brasileira está perdendo mercado interno para a China, com um déficit recorde projetado na balança de manufaturados. A perda de competitividade, atribuída à concorrência desleal e à falta de políticas eficazes de fomento, é um problema estrutural que precisa ser enfrentado. Se informação importa para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Nos vemos amanhã.